também faz o percurso lógico que leva ao exercício do livre convencimento motivado. Do mesmo modo, assim farei, até em respeito às alegações feitas pela Procuradoria-Geral da República e pela Advocacia, também, evidentemente, o cumprimento do dever constitucional de motivar o meu entendimento. Inicio lembrando que, no novembro como este, em 1823, houve o primeiro golpe de Estado no Brasil com fechamento da Constituinte daquele ano. E depois, sabemos bem, a ministra Carmen acabou de aludir, houve uma longa sequência e temos uma singularidade neste caso. É o primeiro julgamento judicial que se processa no Brasil em relação a golpes e contragolpes. Isto, como disse no primeiro julgamento, pode conferir uma aparente nota de excepcionalidade, mas vemos aqui e agora, do ponto de vista técnico, é a tarefa de aplicação da Constituição e das leis a fatos e provas. Nós temos, portanto, muitas polêmicas externas a esse julgamento, porém, do ponto de vista da atividade cotidiana de um tribunal, temos a reprodução de modelos e de metodologias que fazem parte da consistência de um pronunciamento judicial. Para a compreensão daquilo que irei, ao final, fixar como meu voto, lembro 4 ou 5 pressupostos que me parecem especialmente relevantes. O primeiro é quanto ao fato de nós termos, inclusive desta tribuna, a lembrança de que há fatos ainda a serem cabalmente esclarecidos. E isto nos remete a um debate sobre os famosos inquéritos que nunca acabam. Supostamente haveria no Supremo Tribunal Federal um intento, um intuito, uma sanha, de fazer com que inquéritos, sobretudo sobre a condução do eminente ministro Alexandre, mas de todos os ministros, de um modo geral, se eternizassem. Não é isso. Na verdade, se trata do estrito cumprimento do dever inscrito nas leis a partir de provocações dos fatos, da empiria e das partes interessadas. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica, para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade, nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. E realmente, isso é algo que este julgamento prova que não tem suporte material. Essa ideia de inquéritos que nunca acabam, de ativismo judicial, de ideologização, politização e todos esses slogans que se prestam a, no fundo, tentar deslegitimar o Estado constitucional de direitos. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Só uma consideração. Vossa Excelência bem disse,
é igual espuma na praia. Infelizmente, em alguns eventos não se tem o que falar, mas o ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Obrigado, presidente. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que, obviamente, incorporo a essa introdução, para dizer que este julgamento é relevante e alguém pode se indagar, ou pode indagar. Quando isto acaba? Nenhum de nós sabe, porque, além do conjunto de provas já existentes e das provas sendo produzidas, nós temos à disposição da autoridade policial e do Ministério Público o artigo 18 do Código de Processo Penal. Podem surgir fatos novos. E o que o tribunal vai fazer? Ignorar? E se, de repente, alguém fizer uma nova delação premiada? Pode acontecer que um dos citados, aqui, nesses julgamentos, ou, eventualmente, alguém que não foi citado, por alguma razão, resolva fazer uma delação premiada. Então, se o Ministério Público, à luz dessa eventual delação premiada, entra com uma nova ação penal, isto é ativismo judicial ou é cumprimento do dever legal? Então, é muito importante fixar essa defesa institucional da seriedade do Supremo. O que não significa dizer que o Supremo não possa ser criticado, não só pode como deve, o que não significa dizer que o Supremo sempre acerte, porque, obviamente, é uma instituição humana. Mas a motivação e a colegialidade, como aqui estamos praticando, e o contraditório se presta, evidentemente, a nós termos a compreensão do lugar institucional do Supremo. O segundo conjunto de observações é essa ideia de que haveria um Estado malvado, tirânico, contra o cidadão. Isso visa descredenciar o aparato acusatório do Estado, que parte em desvantagem. Quem deflagra a atuação do aparato acusatório do Estado é um evento que está externo ao sistema de justiça. O aparato acusatório persegue a ocorrência de um fato pretérito. E, portanto, claro, ressalvadas as hipóteses de abuso de autoridade que podem existir, mas que são excepcionais, nós temos uma constatação. Se Caim não mata Abel, não existe ação penal. Ou seja, há fatos que levam a que o tribunal seja chamado a dizer alguma coisa. E nós não somos culpados porque Caim matou Abel. Nos cabe julgar as razões de Caim, as razões de Abel, à luz do artigo 59 do Código Penal e do Código de Processo Penal, evidentemente. Então, eu acho importante que no julgamento criminal nós lembremos disso. É uma atividade legítima, necessária, que nós não fazemos por gosto pessoal, mas sim por imperativo constitucional e legal. O terceiro conjunto de observações, quase que é o penúltimo, é sobre esses argumentos atinentes às carreiras dos servidores públicos, que foram argumentos esses que foram agitados nessa tribuna. É um argumento, ministra Carmen, que me sensibiliza muito, posto que sou servidor público há 36 anos. E, portanto, julgarmos um servidor público de longeva carreira, e, às vezes, de uma carreira honrada, é algo que nos traz lamento. Mas não pelo fato de nós julgarmos, pelo fato, sim, de um servidor militar ou civil, com 30 anos, 40 anos de serviço público, de repente cair no canto da sereia. Dói na alma. E, por isso, creio que esse julgamento serve para que, no exercício da função preventiva geral que cabe ao direito penal, nós emitirmos respeitosamente, humildemente, esse chamado aos nossos colegas servidores públicos, servidoras públicas, porque as tentações demoníacas são muitas. Mas eu vejo, às vezes, um servidor com 60, 70 anos de idade, mesmo um magistrado, e que, de repente,
vai no canto da sereia, no rumo desse ativismo comercial que o ministro Alexandre aludiu. E depois eu fico pensando, ele vai fazer o quê com esse dinheiro? Ele vai construir uma pirâmide. Ele vai para o Egito, vai construir uma pirâmide para ele, com dinheiro, ouro, diamante. Ele vai fazer o quê com isto? Ele joga a reputação profissional dele fora. E, portanto, como servidor público, como colega, portanto, eu externo esse lamento. E, ao mesmo tempo, essa prevenção para que outros colegas servidores públicos não se vejam enredados por esse ultraindividualismo, pelas vaidades, pelo dinheiro, pela cobiça, e se percam no cumprimento dos seus deveres e da lei. Penúltima observação. Um julgamento criminal não pode ser no dia seguinte aos fatos. Justiça instantânea é negação da justiça. Por quê? Porque as paixões estão demasiadamente acesas com a imediatidade. Por outro lado, a distância entre os fatos e o julgamento não pode ser tão longa ao ponto de que se esqueça a lesividade, os contornos e as consequências dos atos perpetrados. Creio, portanto, que com esses dois extremos, nós temos aqui uma mediação justa. Nós temos alguns anos em relação aos fatos, houve uma tramitação inquisitiva no Ministério Público, na polícia, houve recebimento de denúncia, o exercício da defesa, instrução processual, chegamos ao julgamento. E chegamos ao julgamento, portanto, em condições de, infelizmente, afirmar, especialmente no julgamento desse núcleo, que o Brasil chegou na beira do precipício. Na beira do precipício de atos muito violentos. Atos que levariam, por exemplo, ao inédito assassinato de um ministro do Supremo, do assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente da República. Não são fatos corriqueiros que possam ser vistos como meras conversas de confraternização ou mesmo meros planejamentos aleatórios. Ninguém aqui pode achar razoável que uma pessoa da nossa família se dedique a montar cenários de um homicídio, ou de um ato de pedofilia, ou de um ato de terrorismo. Se isso acontece com um filho, uma filha, enfim, parente nosso, nós prontamente vamos dizer, não faça isso. Esse não é, em si mesmo, um exercício moralmente aceitável. E há, nesse planejamento, gravidade, como fiz questão de demonstrar, que é outro aspecto que merece menção. O Supremo não está julgando esses fatos em sua autodefesa. O Supremo não está julgando esses fatos porque nós estamos protegendo um ilustre integrante do tribunal, o nosso atual vice-presidente Alexandre de Moraes. Não. Os planos mostram que os alvos eram os mais diversificados possíveis. Eram os três poderes. Era a sociedade civil, era a imprensa, eram os governadores. E, portanto, nós estamos tratando de um conjunto de altíssima reprovabilidade do ponto de vista penal. Ministra Carmen chamou minha atenção daqueles vários planos que eu li, e é normal que fossem vários, porque é assim mesmo, como Vossa Excelência acabou de apresentar. Quem conhece a história de Amaury Crua, de Olímpio Mourão Filho, de Castelo Branco, dos civis que aderiram ao golpe de 64, compreendem bem que não é uma cena hollywoodiana ou uma cena de Netflix em que se reúnem numa sala clandestina, trancados, com muita fumaça, meia luz, penumbra, e lá tramam o golpe. Não é assim, nunca foi, e neste caso, a gravidade é que é mesmo a luz do dia, o que mostra também a forma como alguns ou algumas, estamos aqui a apreciar, veem a Constituição. E nesses planos,
eu aludi à simetria do que se passou com o golpe de 64, com uma diferença fundamental, o, entre aspas, muitas aspas, sucesso, e entre aspas e muitas aspas, fracasso, porque, na verdade, o sinal é invertido. O golpe que foi um sucesso foi um fracasso, e o que fracassou foi um sucesso, com a graça de Deus. Mas o que nós vimos de comum? Aludir às medidas coercitivas e a uma que chama atenção. No planejamento, está assim, fase final, realização de novas eleições. Eu me lembrei de Juscelino e Lacerda acreditando na eleição presidencial de 65. Eles acreditavam nisto. Depois eles foram despertar em 1968, se juntaram com o João Goulart na chamada Frente Ampla, tendo como secretário Renato Archer, porque descobriram que a eleição que foi anunciada em 64 para 65 só se realizou em 1989. Então, ainda bem que nós tivemos militares com a lucidez, e um deles chegou a verbalizar: eu não participo disto, porque isto vai resultar em 20 anos de ditadura. E é isto que se cuidava. Não era apenas, como o ministro Alexandre tem dito, um passeio no parque. Era um golpe que ia prender, matar pessoas e caçar a Constituição, caçar a cidadania, caçar e silenciar a imprensa livre. E isso não são conjecturas, isso estava escrito no planejamento que foi apreendido com esses vários agentes públicos. Ouço com alegria a ministra Carmen. Apenas porque eu fiquei com a impressão que, da leitura dos documentos, desde a primeira, logo na sequência, quando se descobriu este tal, aspas, decreto do golpe, o decreto seria inconstitucional, portanto, não seria decreto, mas, enfim, este documento, esse papel, quando havia duas palavras lá, ou locuções, que desde o início nos chamou a atenção na primeira reunião, ainda no gabinete de presidência do Supremo, aqui com a ministra Rosa. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral, a primeira. Lembra disso, ministro Alexandre? Que o ministro disse, mas se a intervenção era lá, 3 dos ministros do presidente é daqui, saía de lá, vinha para cá, mudava de lugar, então era no Supremo. E segundo, estas tais aí haveria uma comissão eleitoral que seria constituída, porque a Justiça Eleitoral ia acabar. Tanto que seria uma comissão, um grupo que iria fazer estas eleições para, então, não serem eleições livres. Eram apenas formas ou performances que, ainda que viesse a acontecer, não teria mais o Estado de Direito para pautar as regras. Porque, quando se cogitou de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, você acaba, ou quem estivesse pensando, acabaria com a Justiça Eleitoral. Então, pensar em outras eleições é para dar aparência, porque nenhum ditador mais, na história do mundo, né, mais cioso da sua condição de ditador, não é suficientemente corajoso para dizer que não vai ter eleição e que o povo vai estar fora. Ele faz isso com essa performance, mas nós vamos fazer eleições. Então, esta repetição a que Vossa Excelência se refere é verídica historicamente. Faz uma performance eleitoral sem ter eleições livres, que era isso que se propunha neste documento. Exatamente, ministra Carmen, e eu aproveito essa observação de Vossa Excelência, qual adiro, no sentido de demonstrar, mais uma vez, que nós flertamos com o Brasil pela irresponsabilidade, pelo antipatriotismo de algumas milhares de pessoas, flertou e quase cai num precipício de uma escuridão institucional. E alguém, ministra Carmen, parece que eu já estou antecipando, a idade permite isso, vai dizer amanhã, vejam como o tribunal é ativista, o ministro Dino não falou nada de direito. Amigos, amigas, isto é direito. Isto que eu estou falando aqui é direito constitucional, é direito penal. Basta olhar o tipo penal. Todas essas considerações servem para demonstrar o atendimento do tipo penal, que é, nesse bloco penúltimo, uma consideração que faço. Há uma ideia de que, como tudo está sendo dito no futuro do pretérito, não existiu crime algum. Seria
estaria. Basta consultar o tipo penal. É tentar, é atentar. Então, quando nós aludimos ao acervo probatório, documentos, e fazemos a simetria com fatos históricos, é para entender o tipo penal. Porque este tipo penal, esses tipos, 359L e M, demandam a interpretação do que é golpe de Estado, demandam a interpretação do que é tentar abolir o Estado democrático de direito. E, por isso, essas considerações fáticas são decisivas para demonstração cabal do atendimento do princípio da tipicidade cerrada ou fechada ou estrita que marca o direito penal. O ministro Zanin disse, eu lembro, que no caso do 359L e 359M, já debatemos isso em outras ocasiões, não estamos tratando de crimes de resultado e crimes de empreendimento, crimes de conduta. Então, quando alguém diz, eu tenho armas e estou aqui pronto para usar, isto é uma conduta que em si mesma já conduz a um risco ao bem jurídico. E, portanto, se trata de delito consumado, porque nós temos aqui, à luz da compreensão do critério objetivo material, o perigo imediato ao bem jurídico tutelado, qual seja Estado democrático de direito. Por isso que essa compreensão fática, probatória, se presta a demonstrar que não estamos diante de um ativismo destituído de racionalidade assentada na dogmática jurídica. Muito ao contrário. É essa compreensão do tipo penal, dos tipos penais centrais, que levam à certeza que nós estamos aqui atendendo ao princípio da legalidade e da tipicidade à luz do que o legislador definiu. Finalmente, desta, como disse, a mais nobre da advocacia brasileira, com muita razão, praticamente todos os advogados agitaram a tese de inexistência ou insuficiência de provas. Obviamente, é um debate de altíssima estatura. E por isso mesmo, me permito lembrar que nós não temos no Brasil um sistema de prova tarifada, de critérios matemáticos para sopesar as provas. Eu diria até como julgador, infelizmente, nossa atividade seria mais fácil se houvesse uma tabela e dissesse assim, tal prova tem peso 5, esta outra prova tem peso 3, 5 é mais do que 3, então o fato está provado. Só que esse sistema é incompatível com sua excelência a realidade, que é muito mais complexa do que qualquer tarifação a priorística que, eventualmente, o legislador pudesse fazer. É por isso que nós não temos um sistema de prova tarifada. E nós, portanto, caminhamos no território do chamado livre convencimento motivado. E é no território do livre convencimento motivado que ingressa a expressão standard probatório. O que é o standard probatório? Ele é, de um lado, um mapa para a decisão. Um bom julgador tem que atentar para o standard probatório necessário à emissão do veredito. E, ao mesmo tempo, o standard probatório é um elemento decisivo para a justificação da legitimidade da decisão. Qual é o itinerário lógico, queridos pares, senhoras e senhores, que nós temos que percorrer? Qual é o estado primeiro? Presunção de inocência. E aí vem a acusação e apresenta as suas hipóteses e as suas provas. Vem a defesa e apresenta as suas hipóteses e as suas provas. Nós, nesse embate dialético, temos uma atividade racional do julgador. Aquilatar, avaliar, sopesar, valorar. Que obedece a uma meta, no caso do julgamento penal. Qual é o standard? Prova acima de qualquer dúvida razoável. Não é a prova acima de qualquer dúvida. Porque se houvesse essa exigência,
Só haveria julgamento penal e condenação se houvesse filme, e ainda assim haveria a tese de que o filme poderia ser interpretado. Mesmo se houvesse confissão, sabemos bem, não seria suficiente, porque uma confissão poderia eventualmente não ser legítima. Então, a prova acima de qualquer dúvida razoável. Então, consideremos uma hipótese. Acontece um estupro e esta senhora, vítima desse bárbaro crime, diz que o autor foi alguém. Este alguém, um homem, é preso temporariamente e debaixo das unhas dele há resquícios de pele da vítima. E aí é feita a perícia e, de fato, corresponde ao padrão. Imaginemos a seguinte tese de defesa. Não, os resquícios de pele que estão embaixo da unha desse cidadão derivam de um azar. Na véspera do estupro, ele deu um encontrão, um esbarrão com ela no ônibus e segurou no braço dela e, por isso, os resquícios de pele ficaram embaixo da unha. Isto produz, no espírito de alguém, alguma dúvida razoável? Mas vamos imaginar ainda mais, que além dos resíduos de pele da vítima, do estupro embaixo da unha, a leitura das herbes demonstre que, no momento do estupro, eles estavam, tanto o autor quanto a vítima, debaixo da mesma antena. Então, imaginemos alguém, repito, legitimamente no exercício da defesa, dizendo assim, é a soma de um azar com uma coincidência. Azar porque ele teve o esbarrão, e coincidência porque as antenas se cruzaram lá, não tem prova. Então, evidentemente, a partir de uma simetria como essa, nós identificamos que é prova acima de qualquer dúvida razoável. A ministra Carmen lembrou que, aludindo ao 8 de janeiro, que não há dúvida razoável de que havia... Qual é a maior prova de que este julgamento deriva de um acervo consistente? São os fatos. Houve cerco aos quartéis? Sim, houve. Houve tentativa e houve também invasão de prédios públicos? Sim, houve depredação? Sim, houve monitoramento de autoridades? Sim, houve planos impressos, houve reuniões. Foram extraterrestres? Chegou um disco voador, despejou essas pessoas e tudo isso aconteceu sem agentes. Isto é uma dúvida razoável? Não. Eu imagino que nenhum de nós cogite, pelo menos nós que aqui estamos a julgar, de que um disco voador chegou e produziu tudo isso e depois abduziu os autores e levou para outro planeta. Um planeta em que eles habitariam. Foram demônios que se materializaram de repente em monstros e fizeram tudo isto e depois voltaram para o seu lar natural? Não, seguramente que não. Então, se há materialidade, há autoria. E, portanto, não há espaço para uma dúvida razoável a partir de tudo quanto produzido nesses autos. Por isso, senhoras e senhores, com todo respeito, considero que as defesas fizeram um trabalho de altíssima qualidade, mas, em alguns casos, não lograram êxito nas suas hipóteses, ao ponto de infirmar as hipóteses da acusação e fazer com que nós não tivéssemos o atingimento do estandarte probatório de prova acima de qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria. Aludo mais uma vez que as sustentações orais no curso desses julgamentos, é o terceiro núcleo que nós estamos julgando, têm produzido muitos debates de altíssima qualidade e têm alterado rumos de julgamentos. Porque o tribunal, evidentemente, tem uma tradição institucional e os julgadores que aqui estão têm compreensão de buscar fazer o melhor trabalho. Nesse caso concreto, concluo, com base em toda essa avaliação, que é feita a sério
e durante semanas e meses, porque eu, como servidor público que sou, não quero perder o meu principal patrimônio, além do nome, é a consciência tranquila. E se houvesse o risco de condenar um inocente, eu preferiria absolver um culpado. Não porque eu sou bonzinho, é porque o standard probatório induz a isso. O standard probatório é alto para, se o julgador tiver que errar, ele não erre condenando um inocente, ele erre absolvendo alguém que deveria ser condenado. Por isso que o standard probatório é alto. É para minimizar um dos erros e, portanto, tutelar o bem jurídico fundamental, qual seja a liberdade, do qual a presunção de inocência é consectária. Então, eu refleti durante meses sobre esse núcleo, tirei dúvidas. Eu, ministra Carmen, me aconselho muito com meus coronéis, tenentes, capitães, que são nossos assessores, nossos juízes auxiliares. Tenho orgulho de dizer que eles me influenciam e penso que suas excelências, os generais do Exército, também são influenciados pelos seus coronéis, tenentes, porque é da natureza da vida que as pessoas de bom coração e de boa índole estejam sempre abertos à dúvida e ao medo de errar. E qual a melhor forma de minimizar o medo de errar? É você se aconselhar com outras pessoas e, no caso, você julgar colegiadamente, porque com isto você mantém, como disse, o principal patrimônio do servidor público, que não é fruto de ativismo comercial, mas é sim o bom nome e a tranquilidade de procurar fazer o melhor no ofício que lhe cabe em cada momento. Por isso, eminente relator, considero que Vossa Excelência cumpriu este itinerário lógico, saindo da presunção de inocência, obviamente existente, analisando as hipóteses de acusação, as hipóteses de defesa e extraindo daí resultados lógicos, resultados racionais, no sentido de, à luz da inexistência de tarifação de prova, conseguir, de modo motivado, fazer o definitivamento desse conjunto probatório e assentar as conclusões que estão no seu voto e acompanhados já pelo ministro Zanin e pela ministra Carmen. Considero, de fato, que há patamares diferentes de reprovabilidade e, por isso, compartilho da ideia de penas diferenciadas. E esses patamares diferentes são dados exatamente pelas provas das condutas objetivamente adotadas pelos imputados, pelos réus. Então, se alguém diz que vai matar e se prepara para matar, e, repito, isto é consumação de crime, sob a ótica do 359L e 359M, não é, portanto, mera cogitação, é ato executório, risco ao bem jurídico, é o início da execução, como já tivemos ocasião de demonstrar várias vezes, deve merecer uma pena maior, como nós veremos em seguida na fase da dosimetria. Aqueles que participaram do planejamento, mas que, nos limites ou na dimensão da sua ocupabilidade, não tiveram um papel tão central quanto os primeiros, merecem uma dosimetria diferenciada. E, nestes casos, as três distinções mais relevantes são aquelas em que a dúvida milita. No caso dos dois cidadãos, Ronald e Márcio, no sentido da desclassificação. Veja, uma coisa são as minhas convicções pessoais. Não é isso que está em questão. O que está em questão é a capacidade de eu justificar as minhas eventuais convicções a priorísticas à luz dos autos. Então, ninguém está julgando aqui como aquela frase execrável de ter convicção e não ter prova. Se não tem prova, não existe convicção. Então, é esta a razão pela qual eu compartilho da ideia de desclassificação em relação aos dois réus, tal como proposto pelo relator, e assim também quanto à absolvição. E veja, não se cuida aqui de um julgamento de mensuração de conjunto da obra biográfica de alguém ou de convergência de ideário ou de visões sociais. Nada disso.
o que se cuida é, houve uma colaboração premiada, houve uma delação. Este delator disse que o senhor Estevão Teófilo participava do intento golpista e da organização criminosa que visava concretizá-lo. A pergunta é, há prova de corroboração disto? Não, não há. Eu olhei, revi, o meu gabinete viu, outros colegas viram, e realmente nós temos apenas a palavra do delator, e nós não podemos condenar uma pessoa apenas com a palavra do delator. Isto é uma determinação legal e atende àquilo que disse há pouco. Se tivermos que absolver uma pessoa que eventualmente alguém pode achar culpado, é um erro, entre aspas, menor do que o erro de condenar na dúvida. E por isso essa é a razão pela qual nós, neste caso concreto do senhor Estevão, independentemente de outras considerações, penso, como a douta maioria, que não houve a produção de prova de corroboração em relação ao conteúdo do depoimento do delator. E por isso mesmo, sabemos bem, é impossível sustentar um veredito condenatório nessas condições. Então, meu voto é no sentido aderente à douta maioria já formada, liderada pelo eminente relator, em todos os termos. Sendo assim, ministro Alexandre, eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência para que, como temos feito, réu a réu, obviamente, façamos a propositura da dosimetria de Vossa Excelência, a análise por parte do ministro Zanin, ministra Carmen e eu, finalmente, e vamos fazendo a proclamação, réu a réu, até chegarmos às cláusulas gerais que são aplicáveis a todos. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para que,